Olá pessoal, seja bem-vindo. Obrigado a vocês que me acompanham aqui em mais um tutorial junto ao canal. Quero aqui felicitar todas as mães que são celebradas neste dia, saudade da minha mãe. E eu quero falar hoje a respeito de um assunto que é como utilizar a curva para ser referência em certas animações. Vai ser o complemento do tutorial anterior, onde eu falei como gerar formas a partir de uma curva. Então eu vou usar a versão 3.5.1, mas vocês podem usar qualquer versão, tá? Vamos começar aqui ocultando o cubo, que eu não vou precisar dele. E para adicionar uma curva, a gente já viu que pode vir aqui em Add, clicar em Curve, e aqui nós vamos selecionar uma curva Bezier do tipo círculo. Então, selecionando a curva, eu vou olhar essa curva por cima, clicando no gizmo, no eixo Z. Está aqui o nosso círculo. Se vocês entrarem no modo Edit Mode, pessoal, vocês vão ver que essa curva aqui ela é representada por pontos de segmentos e os segmentos que ligam esses pontos. Notem que ela tem em cada ponto de segmento as âncoras das quais a gente pode selecionar e utilizar atalhos ou então aqui as setinhas para redirecionar essa curva e fazer com que essa curva tenha um formato diferente. Para facilitar, eu vou usar aqui a Viewport com um formato de fundo mais claro, para eu poder ver aqui a curva, tá? Então eu posso selecionar aqui, modificar a curva, para que ela tenha formatos diferentes dos quais a gente pode depois se utilizar para fazer aqueles efeitos 3D. Mas o que eu queria mostrar hoje para vocês aqui é como é importante a gente usar a curva para certas referências, e no de hoje eu quero mostrar como fazer um objeto caminhar sobre ela. Então aqui, como a gente viu no tutorial anterior, a gente pode clicar aqui em cima em Overlays e ativar na opção Curve Edit Mode a opção chamada Normals, para a gente poder ver a direção da curva. Para trocar a direção, a gente viu que é só usar o botão direito e usar o Switch Direction. E aqui muda a direção de animação da curva. Então eu posso selecionar o botão direito, Switch Direction, eu mudo a direção da mesma. Agora, como é que eu utilizo a curva para ser uma referência dentro de uma animação? Vai ser simples. Quando eu volto para o Object Mode, vocês vão perceber que a espinha dorsal irá sumir, só ficará apenas a curva, mas no modo de edição vocês têm como ver a direção que a curva está fazendo. Simplesmente eu posso movimentar o gizmo para qualquer ângulo e poderia adicionar uma curva ou até mesmo outro objeto de malha. Vou usar nesse caso um objeto de malha para ficar mais fácil a compreensão. Nesse aqui eu vou usar o objeto Icosphere. Está muito grande, eu vou usar o S de escala, clicando em S, eu empurro o mouse para dentro. Tenho agora dois objetos, como vocês podem ver aqui. O Bezier Circle, que é uma curva, e tem um objeto Icosphere, que é uma malha. Como é que eu faço esse objeto andar nessa curva que aqui está? É simples, pessoal. Com o objeto, se vocês vierem na barra de propriedades da direita e utilizarem aqui o Constraint, vocês vão ver que vocês vão ter como adicionar objetos Constraints, que são as restrições. Basta clicar, vocês vão usar essa opção aqui, que é a mais utilizável, né? Chamada Follow Path. Significa seguir o caminho. O que eu estou dizendo é que eu vou fazer esse objeto seguir um caminho que eu vou indicar aqui, ó, nessa opção do modificador que eu adicionei, chamada Target, que é o alvo. Então, para encontrar o alvo, eu posso simplesmente clicar na caixinha com o botão esquerdo. Vocês vão ver que existe a curva que eu adicionei lá, que é o Bezier Circle. É só selecionar. Outra forma que eu tenho é selecionando o conta-gotas, indo na área 3D ou então aqui, ó, na Outline, com o conta-gotas em cima, eu clico com o botão esquerdo e vocês vão ver que vai aparecer aqui no Target, é o nome do objeto que eu selecionei. O que isso indica é que agora, se eu der um player, o objeto vai ficar estático. Como é que eu faço para que ele siga a curva? Eu uso o Follow Curve e aqui eu vou usar essa opção Animate Path. Clicar em Play, o objeto vai caminhar sobre essa curva. Como é que eu controlo a velocidade desse objeto nesse caminho que é a curva que foi utilizada como referência? Simples. Eu tenho que selecionar a curva. Eu vou buscar aqui na barra de propriedades da direita o ícone que representa a curva. Quem é?
é esse lacinho aqui, ó, com 2 pontos no extremo, que é o Object Data Property. Quando eu clico, ele abre as propriedades. E aqui nós vamos ter aquelas propriedades que a gente já viu aí no tutorial anterior. Por exemplo, eu posso abrir a geometria e posso estipular para essa curva um formato tridimensional. Então, se eu usar aqui, ó, o aumento do valor de Extrude, eu gero uma forma como se fosse, ó, um objeto 3D a partir daquela curva. Aqui a curva poderá ser renderizada, mas se eu zero, quando eu fizer o render, só irá aparecer a esfera, a curva não aparecerá. Mas eu também poderia vir aqui, ó, em Bevel, utilizar também a opção Depth, aumentando esse valor para criar um chanfre, ó, que eu crio uma espécie tubular. Aqui é uma curva, aqui é uma malha. Para eu poder andar sobre a curva, eu clico em Play e ele está andando sobre a forma tridimensional que eu apliquei à curva. No momento que eu converter esse objeto para malha, esse objeto aqui já não andará mais sobre essa forma, porque essa forma passa a ser uma malha, não é mais uma curva. Então, o objeto não andará sobre outra malha, andará sim sobre uma curva, ou seja, a curva sendo usada como uma referência de caminho. Então, eu poderia diminuir o Depth aqui e poderia fazer outras modificações clicando no objeto malha, onde eu apliquei o modificador de restrição. Aqui vocês podem ver que se eu movimentar essa caixa aqui, offset, que é o deslocamento, eu movimento o objeto para ele começar aquela animação a partir de um ponto. Eu quero que ele comece a partir daqui. Se eu der o player, ele começa a animar a partir daquele ponto que eu determinei aqui em offset. Posso animar o início e o fim baseado nessa opção offset. Existe o pontinho aqui chamado Animate Property, do qual a gente pode inserir chaves de animação para fazer com que o objeto se desloque de um ponto para o outro através da animação que a gente realizar nessa caixa de valor. Ele está obedecendo aqui o eixo Y na sua condição que foi colocada aqui, tá vendo? Se eu mudar o X, o objeto vai ter uma outra reação. Se eu usar o Z, o objeto passa a ter um movimento baseado, ó, na condição que você determinou aqui nos eixos. Então, o ideal é o Y, quando eu der o player, o objeto se movimenta dessa forma. Tenho como alterar a direção? Sim, tenho. É só selecionar a curva, entrar no modo Edit Mode, usar o botão direito e mudar Switch Direction. Agora, se eu voltar para Object Mode e der o player, percebam que agora o objeto caminha em direção diferente. Para isso que aquelas direções da curva serão importantes no procedimento aí da animação. Outra forma que eu tenho é de controlar a velocidade com que essa animação vai ser feita a partir do restritor aqui que foi aplicado na curva. Como é que eu faço? Eu seleciono a curva. Aqui eu vou clicar no ícone de propriedade de curva e vocês vão descer a guia até encontrar, ó, essa opção aqui chamada Path Animation, que é a animação de caminho. Repare que ela está habilitada, então quando eu dou o player, a esfera vai caminhar sobre ela. Mas se eu desabilito esse Path Animation, veja que o objeto ele vem para o centro, não obedece mais o restritor, tá vendo? E não existe animação da curva, mas quando eu uso o Path Animation, aqui eu estou habilitando o objeto a caminhar pela curva. Como é que eu aumento ou diminuo essa velocidade? Eu abro essa guia do Path Animation e veja o que eu estou dizendo aqui, que para o objeto completar uma volta sobre a curva, ele vai se utilizar de 100 frames. Então eu vou aumentar aqui só essa barra para facilitar. Veja que eu vou colocar no frame 1. Quando o objeto caminhar e essa agulha chegar no frame 100, ele já fez um giro até esse ponto inicial que ele está aqui. Vamos ver se é verdade? Dando player, veja que eu estou chegando. Quando chegar bem no frame 100, eu vou parar. Está aqui o objeto no mesmo ponto. Como eu tenho na timeline 250 frames, eu poderia dizer que esse objeto, para dar uma volta sobre a curva, vai se utilizar dos 250 frames. Então eu altero esse parâmetro aqui para 250, volto o objeto para o frame 1
E dando play, vocês vão ver que ela agora vai fazer um caminho mais lento, porque eu aumentei o espaço de frames. E ela vai completar uma volta justamente quando chegar no frame 250. Ó. Ela para no ponto que começou. Se eu quiser que seja mais rápida, eu posso diminuir esse valor de frames. Eu quero que ela dê uma volta em 50 frames. Quando eu der o player, com 50 frames, o objeto já deu uma volta. Então, vamos começar. Começou daqui. Vamos chegar no frame 50. Encerrou aqui. Como eu tenho 250 frames na timeline, se eu dividir 250 por 50, eu vou ter 5. E o que vai acontecer é que o objeto vai dar 5 voltas aqui na timeline. Então, repare. 1, 2, 3, 4, 5 voltas. Então é assim, pessoal, que a gente utiliza a curva como referência para fazer animações de outros objetos caminhando sobre ela. Espero que tenha entendido. Bom experimento e até o próximo tutorial. Grande abraço.